O processo contra o INSS está demorando, mas de repente apareceu uma movimentação diferente. Nós temos que estar sempre cuidando dessas movimentações no nosso processo. Porque então preste bem atenção, porque algumas movimentações no processo podem indicar que a ação está entrando em uma fase importante. E até que pode existir uma tentativa de acordo com a autarquia. Mas cuidado, isso não significa que o INSS já reconheceu que você ganhou ou que o acordo está garantido. Não é isso que eu estou te falando. E hoje eu vou explicar 4 sinais que você precisa conhecer para entender melhor o que está acontecendo no seu processo. Porque a gente tem uma experiência como advogado e a gente vai colocando aqui o que a gente já conhece. E o 4º sinal é essencialmente importante, eu vou deixar por último, de propósito mesmo. Antes de continuar, se você está esperando uma decisão do INSS ou já entrou com uma ação na justiça, faça uma coisa para me ajudar. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Direito do Aposentado. Porque aqui eu explico diariamente aos aposentados sobre suas aposentadorias, seus benefícios, processos contra o INSS e principalmente as mudanças que podem afetar o seu dinheiro e o seu direito. Esse aqui é o meu compromisso. Mas já se inscreve no canal aí, já compartilha esse vídeo, deixe seu like. Porque todo dia tem vídeo novo aqui falando essencialmente, e eu estudo muito para trazer aqui. Estudo muito, eu não faço fake news. Mas vamos ao primeiro sinal. O primeiro sinal é uma perícia judicial favorável. Quando você chega lá, faz sua perícia, se o seu processo envolve benefício por incapacidade e o juiz determinou uma perícia médica judicial, o resultado dessa perícia pode ser muito importante, com certeza, né? Imagina que um médico nomeado pelo juiz conclua que você realmente possui incapacidade para o trabalho e que essa conclusão esteja bem fundamentada nos documentos e no exame realizado. Tá lá, bonitinho, tá fundamentado nos documentos. Isso pode fortalecer bastante a sua posição dentro do processo. E sabe por quê? Porque agora existe uma prova técnica produzida dentro da própria ação judicial. É claro que o juiz não é obrigado a seguir cegamente o laudo do perito. O processo será analisado como um todo, mas o perito e a análise é muito importante. Mas um laudo favorável, quando está bem fundamentado e é compatível com as demais provas, pode dificultar uma contestação baseada apenas em argumentos genéricos. E aí pode surgir uma possibilidade de composição entre as partes. Viu só como é muito importante? Mas a gente tem que prestar atenção, porque perícia favorável não significa acordo automático. Não vai ser automaticamente feito um acordo. Esse é um ponto de relevância, importância. Eu não quero que você veja uma perícia favorável e pense, pronto, o INSS vai me pagar amanhã. Não é bem, deveria ser assim. E até tem uma lei aí que vai obrigar a ser assim. Mas isso é em outro vídeo. Porque não é assim. Depois da perícia ainda podem existir manifestações das partes, decisões judiciais, cálculos e outras etapas. Então tem muita coisa ainda depois da perícia. Mas se o seu processo apresenta uma prova técnica muito favorável, vale acompanhar de perto as próximas movimentações.
E é fácil acompanhar isso. E isso nos leva ao segundo sinal. Eu já te dei o primeiro sinal. Agora vamos falar do segundo sinal. O processo vai para conciliação ou aparece lá uma intimação para a proposta de acordo. Veja bem, aí apareceu agora. Foi intimado por uma proposta de acordo. Preste muita atenção nas palavras que aparecem no andamento desse processo. Você pode encontrar expressões relacionadas à conciliação, audiência de conciliação, centro de conciliação, ou até uma intimação para que uma das partes se manifeste sobre uma possível composição. Isso é termos jurídicos que eu preciso falar aqui, porque é o que vai aparecer lá. E isso merece atenção. Porque um processo pode, em determinadas situações, sair daquela lógica de simplesmente uma parte pedir e a outra entrar numa tentativa de solução consensual. Tá, eu estou sendo bem didático. E aqui tem uma diferença muito importante que eu quero que você entenda. Acordo não é a mesma coisa que sentença. Acordo é uma coisa, sentença é diferente. Porque no acordo as partes, elas negociam condições para encerrar aquela discussão. As duas partes estão ali, o juiz está ali intermediando esse acordo. Por exemplo, pode haver discussão sobre o período devido de valores atrasados, implantação do benefício, forma de pagamento e outros pontos. As duas partes estão conversando ali para se acertarem da melhor maneira. Por isso, se aparecer no seu processo alguma movimentação relacionada à conciliação, não ignore. Isso é muito importante. Leia o que foi determinado no acordo ali, se já tem alguma coisa ali. E principalmente converse com o profissional que acompanha o seu processo antes de aceitar qualquer proposta. Claro que seu advogado vai estar junto ali contigo, vai estar te orientando. Porque uma proposta pode parecer boa à primeira vista, mas você precisa saber exatamente o que está abrindo mão para receber aquele valor. Porque acordo é uma via de duas mãos. Muitas vezes tu está ganhando uma coisa aqui, mas está entregando outra. Está deixando de ganhar também. Agora vamos para o terceiro sinal. E esse é um que muita gente vê no processo e não entende. Mas quando está acompanhado por um advogado, ele vai te dizer. O terceiro sinal é movimentação de cálculos ou da contadoria. Você entra no processo e encontra alguma movimentação relacionada a cálculos. Contadoria ali, esses termos assim, a gente olha no processo, cálculo de atrasado, apuração de valores, tem aquele renda mensal, diferenças devidas, muitas coisas e a pessoa não entende, mas o especialista ele vai entender, o advogado vai saber dizer, saber o que é aquilo ali. Aí você pensa, o que significa tudo isso? E dependendo da fase do processo, uma movimentação relacionada aos cálculos pode identificar que o processo está avançando para uma etapa em que é necessário saber exatamente quanto está sendo discutido. São valores, é importante a gente saber isso. E isso é extremamente importante, porque não adianta simplesmente a gente pegar e dizer, eu tenho direito. Não, direito as pessoas têm. Em algum momento é necessário saber o quanto é devido. Como é que eles vão pagar isso? Qual é a proposta? Qual seria o valor mensal? Isso é muito importante de saber. Qual o período
deve ser considerado, se eles estão pagando desde quando? Existem parcelas atrasadas? Houve descontos? Então, todo esse processo a gente deve ler com calma, com tranquilidade, e não ir assinando e aceitando o primeiro acordo que aparece ali. Existe alguma diferença de benefícios? Essas informações podem ser fundamentais para uma eventual negociação. Se a gente está a par de tudo isso e em conversa com um especialista que está te acompanhando, é mais fácil. Mas, novamente, não confunda cálculo com o acordo. Pode ter um cálculo X, mas a gente acordar com outra proposta. A existência de uma conta no processo não significa necessariamente que o INSS vai fazer uma proposta. Pode ser simplesmente uma etapa necessária para o juiz decidir a causa ou para determinar o valor devido. Pode ter um valor lá, mas pode-se haver acordo para isso. Por isso, o contexto do processo é fundamental. Conhecer tudo. Quanto vai pagar, quando, quantos meses, a partir de quando. Agora chegamos ao quarto sinal. Esse, para mim, é um dos mais interessantes. E, de propósito, eu deixei por último para você poder assistir aqui. O quarto sinal, o seu processo envolve uma tese jurídica já consolidada. Imagina que o seu processo discuta uma questão jurídica que já possui entendimento consolidado em determinado tribunal. Olha bem, já foi decidido em algum lugar. Pode existir uma decisão no STF, do STJ, da TNU, ou até entendimento repetitivo ou vinculante aplicável ao caso. Quando uma questão jurídica já foi amplamente discutida, existe uma orientação consolidada. Isso pode reduzir a margem de discussão sobre aquele ponto específico, porque já foi decidido em outra instância ou em outro estado. E aí o processo pode caminhar de maneira diferente de uma situação em que ainda existe uma grande controvérsia jurídica. Mas aqui também existe uma palavra que você precisa guardar. Presta atenção. Pode facilitar, pode acelerar. Essas palavras a gente precisa saber. E pode aumentar a possibilidade de uma solução consensual. Mas não significa que todo processo com uma tese conhecida terminará em acordo também. Não é assim. Porque cada caso precisa ser analisado individualmente. Porque às vezes pode ter uma jurisprudência já, mas no teu caso pode ser diferente. E é justamente por isso que eu sempre digo, não olhe apenas para uma movimentação isolada, tem que olhar o processo, olha o conjunto da obra, como a gente costuma dizer. Temos que conhecer o conjunto da obra, temos que conhecer a perícia favorável, movimentação para conciliação, os cálculos que são importantes, a tese jurídica consolidada, que também é muito importante. Quando vários desses elementos aparecem juntos, o processo merece uma atenção especial. Agora deixa eu te fazer um alerta muito importante. Deixa eu te fazer esse alerta aqui para você. Se aparecer uma proposta de acordo no seu processo, não aceite simplesmente porque está cansado de esperar. Às vezes já esperou bastante tempo, já está cansado dessa história e aceita a primeira proposta que vem. Eu sei que está esperando um benefício do INSS muitas vezes, está enfrentando dificuldades financeiras.
várias pessoas acontece isso. Aí a pessoa pensa, pá, se estão oferecendo esse dinheiro, eu vou aceitar logo. E muitas vezes estão oferecendo uma quantia muito baixa, às vezes 50% do que realmente você merece. Então, por isso que a gente tem que pensar, calma, antes de aceitar, você precisa entender quanto está sendo oferecido, né? E quanto seria o valor aproximado se você continuar discutindo. Porque às vezes é uma diferença muito grande. Quais parcelas estão incluídas também, porque quando tu faz um acordo é um pacote fechado. Porque existe a renúncia a alguma diferença, vai existir naquele primeiro acordo. Existe alguma condição para a implantação do benefício, porque às vezes eles, vamos implantar esse benefício, mas vai perder aqui. O acordo encerra completamente o processo. Se você fizer o acordo, terminou. Você assinou ali, não adianta mais. Termina o processo ali. E principalmente, o que você está abrindo mão ao aceitar aquela proposta? Tem que saber isso. Não, esse acordo aqui eu estou aceitando, mas o que eu estou abrindo mão? Porque o acordo significa justamente a negociação. Você recebe algo em troca de encerrar ou limitar determinadas discussões. Você está perdendo alguma coisa nesse acordo. Por isso não existe uma resposta universal que eu poderia te dizer assim, universal dizendo, todo acordo é bom. Deveria ser bom para ambas as partes. Também existe uma regra dizendo, né? Todo acordo deve ser recusado. É uma regra que nós usamos como advogados assim. E tem advogado que já quer aceitar o primeiro acordo, porque ele também leva um dinheiro ali. A resposta depende do seu processo. Agora eu quero saber uma coisa de você. Você tem um processo contra o INSS atualmente? Deixa aí nos comentários se sim ou não. Não precisa nem dizer o processo. E agora, se você tiver alguma dúvida sobre o processo, pode deixar nos comentários aí que eu respondo. Vocês podem olhar nos outros vídeos aí os comentários, que são muitos comentários, eu respondo. Tudo certinho ali o que me perguntam. Tá bom? Então deixe nos comentários, deixe seu joinha aí. E como eu falei ali, um acordo muitas vezes, aquela pessoa que está te acompanhando, aquele profissional, para ele muitas vezes é bom, porque ele também vai receber aquele dinheiro ali. Né? Vocês fizeram um contrato, então quem tem que decidir isso é a pessoa interessada, o aposentado, o pensionista. Ela que tem que conhecer o acordo e dizer, não, recebi uma proposta de acordo, isso pode ajudar outras, pode me ajudar e eu vou aceitar. Ou não, vou continuar com o processo. Tá bom? Até o próximo vídeo, fica com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal. Grande abraço.